uma decisão de risco foi você optar por deixar 23 anos de Foi carreira da Embraer. Como que foi essa tomada de decisão? O Arvin, o CEO da IBM, ele foi muito pragmático, falando que não, a IA não vai tirar 90% dos empregos das pessoas, ela vai inclusive ampliar de 20% a 30% a produtividade. Isso, a gente vai ter algumas modificações em alguns empregos e as pessoas vão mudar, né, de profissão, mas não vai, Sim. né? Mas não é que realmente é o que você falou, não vai ficar desempregado. Exato. Tem alguns ajustes, algumas profissões vão sumir, mas outras surgirão. Porque nós somos seres únicos e irrepetíveis. A Mel só tem a Mel, o Marco só tem o Marco, né? Não existe ninguém igual a ninguém. Bem-vindos a mais um Mel Olá, Talk. bem-vindos a mais um Mel Talk. Mel Talk tem o propósito de trazer a inspiração através da verdade, para que você olhe no espelho e viva de uma forma mais feliz, mais leve e abundante. Olá, bem-vindos a todos a mais um Mel Talk. E hoje é com muito prazer que eu trago aqui para vocês ele, que é meu amigo pessoal, fez carreira na Embraer e foi cofundador da Embraer X, com vocês, Marco Cesarino. Obrigado, Mel. Uma honra estar aqui com você. Muito obrigado pelo convite. Feliz que deu certo. Super certo. E assim, estou bem feliz que você está aqui com a gente. Eu quero que você passe um pouquinho dessa tua experiência. Você é carreirista de Embraer, mas agora está no momento carreira solo. Sim, me tornei o meu maior projeto de inovação. Ah, que beleza! Então me fala, você trabalhou 23 anos na Embraer. Tá com Sim. quantos anos hoje? Fiz 46, né, Mel? Ou seja, metade da vida. E é com muito orgulho, né, que acho que Muito você fala orgulho. isso. Nossa, é uma, assim, gratidão. Entrei estagiário e saí cofundador da Embraer X, né? Então, que é o ápice da inovação numa empresa de inovação que nasceu da inovação, né? Criar a indústria da aviação no Brasil é um feito de inovação, né? Que foi um movimento que o Osiris, que foi o fundador da Embraer X, inspira todo mundo até hoje, né? E ter tido essa oportunidade de fazer carreira na Embraer, aprender muito, né? Com tecnologia de ponta, modelo de gestão de ponta, né? Porque não é sobre a tecnologia, é sobre a sofisticação que está nesse ecossistema de uma empresa de aviação, né? Então é um sistema de gestão muito sofisticado que eu tive a honra de poder aprender e contribuir com 23 anos lá, né? Quase Uau. metade da história da Embraer. Eu Que estive lá. bacana, que bacana, parabéns. E como que você entrou na Embraer e como que foi também esse processo de saída, que deve ter sido bem difícil. Sim, olha só, eu entrei como estagiário. Eu estava fazendo engenharia de produção na Universidade Federal de Itajubá, antiga EFEI, né? Hoje mudou de nome, virou universidade. E tinha acabado de fazer um estágio na Elibras, que é em Itajubá mesmo, a minha cidade natal. Então lá tem, né, a montagem dos helicópteros. E isso deu muito valor para o meu currículo. E eu acabei entrando como estagiário na Embraer. E desde então segui essa jornada incrível lá, com algumas temporadas diferentes entre si, né? E o pessoal pergunta, como 23 anos? Uau! Mas a aviação ela é inebriante, né? É um domínio, uma área de negócio assim fascinante realmente, Ainda né? mais tratando de Embraer, que posso falar com propriedade, que a gente tem orgulho de falar que a Embraer é brasileiríssima, né? Sim, é um orgulho. Então mistura-se isso tudo, né? Esse senso de propósito, esse orgulho brasileiro, acesso, como eu falei, à tecnologia e sistemas de gestão de ponta e, sobretudo, por ser brasileira, a capacidade de empreender e autonomia de realizar coisas é um marco muito forte da Embraer, né? Então, quem quer fazer consegue fazer acontecer, apesar de ser uma empresa muito grande, ter todo um sistema de gestão bem amarrado, né? Às vezes, por ser uma empresa de ciclo longo, algumas coisas demoram mais para acontecer, como toda empresa grande, mas você tem uma liberdade de fazer acontecer, né? Não tem uma matriz que você manda, a matriz é a Embraer Brasil, né? Aham. Então eu sou muito grato de ter conhecido o mundo, de ter me tornado esse gestor, esse executivo
por conta de tudo que eu vivi nessas 3 grandes temporadas lá, que foi estratégia, gestão empresarial, e eficiência operacional ali com o programa de excelência da Embraer, e esse última temporada com a Embraer X, né, no qual assim a inovação para além da inovação incremental, inovação mais de transformação, mais de criação de novos negócios, que foi o que nós fizemos na Embraer X. Isso que eu ia te perguntar. Então, a Embraer X é para ser o futuro do que já acontece hoje dentro da Embraer. Exato. O que a gente define, que eu falo nas minhas palestras, é a opcionalidade do Horizonte 3. Então, no fundo, o que a Embraer X trouxe foi uma opção de ambidestria para a empresa, que tinha um core business, Ok. né? E que é fazer avião, que já é um feito de inovação e é o carro-chefe que paga o salário de todo mundo, assim como todos os negócios têm, né? Uhum. E a Embraer X foi esse passo além. Para além do core business, quais são as novas opções de negócio que podemos criar, né, para o mundo, nos alavancando, né, se alavancando nas competências-chaves. Então, toda empresa tem competência-chave, um conjunto daquilo que ela é bom, que ela é boa, né? E a partir disso, você pode criar coisas diferentes e novas opções de negócio. Foi para isso que foi criada a Embraer X, né? E é isso que hoje eu ajudo outras empresas a expandir e se transformar organizando essa pauta, porque o bem mais escasso das organizações é o tempo para tomada de decisão, é a atenção gerencial. A E se decisão tem que ser tomada rápida, porém tem que ser certeira exato e organizada. e organizada. Porque se você não entende que existem pautas para eficiência, horizonte 1, né? E aí é custo, qualidade, prazo normal, Uhum. você não organiza essa pauta, você não vai conseguir trazer aquela pauta da inovação mais diferente. Então você divide a atenção gerencial da forma adequada. E quando é para tomar uma decisão mais para inovação, mais para uma inovação de ruptura, que é a inovação disruptiva, você tem que ter mindset, métricas, tudo voltado para isso, porque são decisões normalmente de risco, né? E uma decisão de risco foi você optar por deixar 23 anos de Foi mesmo. carreira da Embraer. Como que foi essa tomada de decisão? Foi um bom paralelo que você fez. E que é realmente assim, eu entendo que eu cheguei num momento que eu precisava expandir para outras áreas de negócio tudo que eu fui acumulando nesse meu propósito de abundância, esse meu propósito de transformar o mundo, né, como um bom pisciano. É, e a aviação, apesar de ser fascinante, ela é uma ervilha, né? Ok, É um são domínio. poucas empresas dentro desse segmento. Exatamente. Ela é um segmento muito ali, se você está ali, você conhece, se você não está ali, você acaba não é conhecido, né? Então foi esse momento, esse meu despertar de dar esse passo, me tornando o meu maior projeto de inovação. Por quê? O natural seria mandar o currículo para várias empresas, várias big corps, etc. E eu me permiti tomar cafezinho com um monte de gente, me permiti questionar o que é ser um profissional multi no momento atual que nós E o vivemos. que é ser um profissional multi nesse momento? Olha só, Mel, é um híbrido de me permitir várias coisas, né? Então, A gente não precisa ser uma coisa só. não precisa ser uma coisa só, e o modelo CLT nos molda muito nesse conceito, né, de carreira e tal, e tá tudo bem para quem Uhum. quer ser CLT. Mas, a bem da verdade, eu descobri um termo que é muito antigo, que se chama nexialismo. O que é o nexialismo? Eu vi isso você comentando sobre nexialismo. Eu falei, gente, eu preciso perguntar para ele o que é nexialismo. Olha só o que aconteceu. Não faz muito tempo, foi quando a gente começou a Embraer X mesmo, 2016 aproximadamente. Eu nunca me encontrei nem no especialista, porque eu nunca fui especialista, né? Eu fiz engenharia de produção porque é o lado mais administrativo das Ok, engenharias, né? faz uma gestão ali de todo o caminho, né, da produção. Exato, isso, de tudo. E nem generalista, porque também, assim, eu não tinha. O generalista ele tem uma visão de várias coisas,
sem muita profundidade, mas eu percebia que no fundo eu costurava várias coisas, eu juntava psicologia com comunicação não violenta, com a área técnica, né, com tecnologia, com diversas tecnologias exponenciais, quando eu me via diante de uma transformação, de uma necessidade de um change management, de uma transformação nos projetos que eu era envolvido. Eu falei assim, poxa, mas isso não é generalista também. E aí foi Aham. quando eu descobri esse termo, né, que nasceu na viagem do Beagle Espacial, um livro muito Ok. antigo, no qual é o profissional, né, que junta diversas áreas do conhecimento e faz a leitura do mundo com essa ótica, portanto, ele vai dando nexo, vai costurando Nexialismo. as coisas, Olha só que interessante. e que é uma característica dos profissionais de inovação. E aí eu Sim. comecei a ver que vários amigos tinham esse traço, normalmente cria novos negócios, tem uma visão mais sistêmica, uma visão além do óbvio, né? Porque ele vai cruzando diversas áreas de competência, não só dentro daquele nicho que ele está, mas somando ali essas múltiplas visões e perspectivas. Então é isso. Quando eu me dei conta desse profissional nexialista, eu falei assim, não, pronto, é isso. Eu tenho que questionar até qual que é a linha da minha carreira, né? E aí, portanto, o meu escritório de negócios, né, a Marco X, que surgiu, na verdade, de um protesto, eu tenho que mudar, eu não sei se esse nome é bom. Ele surgiu do Eu protesto. gosto do X, eu tenho até na placa do meu carro, aliás, até nas minhas empresas, que é a multiplicação Exata, exponencial, né? exatamente, Mel. É. Veio disso. É. Uhum. É, no sentido que eu comecei a fazer um protesto nos formulários. Depois que eu saí, que eu tomei a decisão, primeiro que eu enchi meu coração de muita gratidão por tudo que eu aprendi, que Olha eu aqui. fiz Isso, e o isso é acesso. lindo, né? Você falar que foi grato a tudo que viveu e aprendeu dentro da Embraer. Sim, nossa, mas foi realmente assim uma força Uma muito vida, né? grande, Meia vida, meia né? vida. Adulta, tua vida adulta ali dentro. Exatamente. É. E aí, o ecossistema de inovação, por conta do meu histórico e por conta de eu estar nos últimos anos ali, né? Especialmente o último 18 meses, focado no ecossistema América Latina da Embraer X, o ecossistema me acolheu demais por conta dessa minha facilidade de criar relações profundas. Então, eu falei, bom, eu vou dar um passo, não é consultor, porque eu acho que consultor é um termo que já desgastou, Ok. né? Eu já estava fazendo muito advisory para startup e empresas em geral, né, de médio porte, ou empresas familiares, etc. Mas também não é só um advisor, né? Uhum. E é um cara que junta essas coisas, junta é, o olhar estratégico da visão de criar visões e opções de futuro, fazer as empresas sonharem que é Se possível, mexerem, se saírem da mexer. zona do conforto para Exatamente. trazer algo novo. E quando precisa de entrar um pouco nessa consultoria para dar uma alavancada ali num change, né? Ou de um advisory também, eu entro. Então, Uhum. meio que um É um híbrido, um mix. mix disso tudo, né? E em paralelo, eu também dediquei um tempo na estruturação da startup Humana AI com o Edu Ibrahim, que é Que um grande bacana. parceiro ali. Eu estou aprendendo muito sobre inteligência artificial com o Edu. E a gente tem crescido a startup, né, que ainda está early stage, que é trazendo a AI para a educação corporativa e para o modelo do Second Brain. Como que eu amplio a capacidade humana através da AI? E Então, como que a gente amplia? Como que tua vou- plataforma auxilia nesse quesito? hoje, o que a gente faz? A gente entende que os agentes, né, eles podem estar ao lado do ser humano para trazer o conceito do metapensamento. Para quem não sabe, os agentes são quando a gente usa o ChatGPT e tudo mais, né, quem está respondendo ali para mim, a gente chama de agente. Então, ou quando você vai reservar uma casa por Airbnb, ali naquela tua resposta é um agente. E cada vez com o auxílio do AI está ficando cada vez mais personificado, Exatamente, essa é a palavra. personalizado. Exatamente. Como que a gente traz o algoritmo para ser o nosso best buddy, né? O nosso Uhum. lado, o nosso best friend, né?
alinhado com os guardrails que faz sentido para mim. Então, eu criei meu gêmeo digital, né, no GPT, para que ele possa agir como um marco. Então, né, eu coloquei lá meus testes psicológicos, coloquei meu currículo, O que é tudo importante? Você deve ter passado os seus valores, né? Porque as exato. estratégias a gente consegue dar uma moldada, mas os valores a gente não mexe. Exatamente, exatamente. E ele, então são esses guardrails, né, para que ele possa te ajudar, sendo o seu braço direito, no seu dia a dia, de acordo com aquilo que você acredita e de acordo com aquilo que você atuaria, né, de como você atuaria. Então, basicamente, o que a Humana faz, muito pelos ideais e visualização lá do Edu, que é o CEO da Humana, né, o fundador, ela traz isso para o nível empresa. Então, como que todas as áreas das empresas vão ter essa estrutura de second brain Uhum. para exercitar o metapensamento? Que é a grande sacada que eu e o Edu, num debate, a gente moldou esse termo. No fundo, o que que é? Nós, que somos pré-Gen AI, né, pré-internet, a gente Somos a acredita geração de transição, muito, exato, em vários em sentidos, né? vários sentidos. Que a gente pode Desde o aí telefone com fio para hoje um celular e AI e logo várias mais, né? tecnologias exponenciais Vendo. juntas e várias gerações vivendo junto. Então, é Uhum. transição de tudo que é jeito, Total. né? É. Isso é fascinante. Mas o metapensamento, o que que é? Ao invés de você acreditar que é a forma com que a gente pensa, eu penso, eu organizo um prompt, a partir desse prompt eu peço para a IA me ajudar. Uhum. O que que é o metapensamento? A IA te ajuda a pensar sobre o pensar. Então, Já te ajuda até com prompt. é isso, exato. Então, você não precisa ficar pensando naquele sofrimento. Nossa, mas por onde que eu começo? Fala para IA, pergunta para IA por onde você deve começar. Isso é um pouco da noção do metapensamento. Que bacana. Então, uma parte da Humana faz isso, a outra parte é a inteligência de treinamentos, né? A partir de avatares e a partir da inteligência artificial, ao invés de ter aqueles PowerPoints animados para os treinamentos corporativos, boring, você traz um agente que pode ser o CEO, pode ser quem você quiser, através de avatares, e uma Sensacional. interação com o professor do Sensacional. seu lado ali, que é Aham. um agente professor. E outra, né? Acho que por ser uma AI, IA em português, Uhum, ali ele vai ter algumas respostas que talvez até a pessoa não teria, né? Uma vez que, né, exato, esse AI se conecta e tem esse vem muitas respostas entre computadores, né? sim. Conversas entre aspas assim. E uau, E muito apesar da bacana. IA a gente ainda ter problemas de vieses, ainda assim ela amplia, Uhum. porque se você está conversando com uma pessoa, são só os vieses daquela pessoa, né? Todo mundo tem viés, é muito difícil não ter viés, porque na verdade o viés vem junto com tudo que fez a Uhum. gente ser a gente, Sim, né? sim, Então a sim, minha sim. visão de mundo, né? As experiências que nós Tudo que nós vivemos. vivemos faz parte do nosso conjunto de viés e o quanto mais a gente consegue quebrar esses viés e ampliar essa noção de mundo, né, mais plural, melhor. Uhum. Mas eu vejo que a IA como um grande parceiro, ela ajuda também a trazer visões plurais, exercitar possibilidades, né? E isso a gente viu muito no SX, né, esse ano, que muito desse questionamento do IA como um parceiro, né? Isso. O Arvin, o CEO da IBM, ele foi muito pragmático, falando que não, a IA não vai tirar 90% dos empregos das pessoas, ela vai inclusive ampliar de 20 a 30% a Isso. A produtividade. gente vai ter algumas modificações em alguns empregos e as pessoas vão mudar, né, de profissão, mas não vai, né? Sim, Mas não é que realmente é o que você falou, não vai ficar desempregado. Vai ter exato, alguns ajustes, algumas profissões vão sumir, mas outras surgirão. E exato, nessa daí acho que tem esse aumento aí sem de dúvida. empregabilidade. Total. Agora, obviamente que os profissionais que não usarem a como uma parceira, Ficam para trás, esses obsoletos. sim, né, vão correr o risco de, né, se aí não ter mais posição. É, mas foi como aconteceu na Revolução Industrial e tudo mais. Ah, não, as máquinas vão Exatamente. tomar lugar das pessoas. Tomou de algumas, porém outras, né, Sim, se estudaram e aprenderam a mexer com elas
e evoluíram. Exato. Até E IA é a mesma É a coisa. mesma coisa, é a mesma coisa, não indo tão distante, mas o, o meu filho, ele é vintage, então ele gosta de comprar revistas antigas. E ele chegou esses dias em casa com uma quatro rodas de 1970 ou 69, sei lá, bem antiga. E uma das matérias era questionando a invasão dos robôs nas linhas de produção, né? E não foi Aham. lá, vamos dizer assim, no comecinho da Revolução Industrial, mas assim, Sim, questionando, pô, o robô vai tirar, né? E olha só, o robô aumentou a produtividade da indústria, né? sim, Propiciou muitas coisas boas. Obviamente, nesses processos de transformação, acontecem paradas de arrumação, as pessoas, sim, algumas sim. vão, né, perder o emprego, a gente também não pode ficar num mundo de Poliana achando que não. Algumas sim Sim, vão, mas as coisas vão se acomodando por bem maior, né? é. E aí eu tava vendo, a matéria era exata e Sensacional. a mesma argumentação que a gente tá vendo hoje O da mesmo IA. medo. O mesmo medo e você vê a mesma lógica de É, raciocínio é. quando a gente fala da inteligência artificial hoje. Eu até fiz Muito. esse post no meu LinkedIn, eu achei surreal, sabe? Nós, até fazendo um paralelo, que nós nos conhecemos na South by Southwest, SXSW, em Austin, no ano passado, né, Marco? Fez um ano. Que foi assim, foi super disruptiva, que foi quando começou aí o IA vindo à tona, né? E as Sim. pessoas com a Amy Webb lá falando assim, olha, IA Ex- praticamente o fim do mundo, só que não, né? É. E esse ano daí também teve a parte de AI, mas teve IA em português, sorry, gente. Mas também tem muito a parte do social, né? Da saúde social. E como que você acha que daí o IA auxilia na parte de saúde social? Como você acha que você vê esse namoro, enfim, essa combinação? Olha, a palestra de abertura para mim, eu tive a oportunidade de assistir a Kesley Killam, né? Uhum, Foi bem interessante ela trazer as diversas perspectivas do emocional, do físico e do social. Quase que com um resgate do que a gente viveu na pandemia, né? Do que o mundo de tecnologia às vezes faz a gente ficar super imerso, né? Eu não sei, assim, uma aposta só da IA, né? Mas eu acho que o primeiro ponto é a gente debater sobre essa temática, que é um mercado que ela trouxe lá os dados, mercados de trilhões, e uhum. ela disse que nós estamos na inteligência social, assim como estivemos na inteligência emocional de 10 anos atrás, ou seja, tem muito para desenvolver, né? Eu acho que a inteligência artificial ela vem trazendo essa ajuda, Esse resgate esse ali do resgate natural, você do acha? natural, porque como ela ajuda na hiperpersonalização, talvez as pessoas possam se sentir um pouco mais acolhidas, possam, né, as que são mais introvertidas e fechadas, possam, né, trazer um olhar ali de se despertar para outras possibilidades. Apesar de que, né, muita gente tem conversado, e eu vi lá namorando até com agentes de inteligência artificial, né? Uhum. Até É uma realidade, gente. Às vezes quem está nos vendo, nos ouvindo, às vezes pode achar que isso é muito longe, mas não, já acontece de pessoas terem robôs namorados sim, pega o e filme Her, né? é bem isso, né? Então, no filme Her já tem, né? Isso já era uma realidade antes de bombar a Gen AI, né? É, Mas, independente da inteligência artificial, eu acho que assim, o humano é humano, e o humano é o que tem a capacidade de sonhar, é o que tem a capacidade de sentir, e é esse resgate que tem que ter, né? Que a conexão, ela traz isso. Tão bom a gente trocar quando a gente o tá, né? sentimento, né? Tudo que Sentir, causa sentimento é real. esse domínio do O sentir, olhar, olho no olho, tá exato. junto. Essa Precisa troca ter esse balanço, né? tem que ter, que é o que transforma, né? E eu não acredito naquela inteligência artificial geral, né, que vai, né, tornar o humano extinto, né, o lado, porque o humano é o É, que sente, é, né? Então, eu acho que isso a gente nunca vai perder, né? Porque o domínio da inteligência talvez a gente já tenha perdido. né? Ainda mais quando realmente tiver
IA conversando com o IA, e esse live, como é que eles chamam de live intelligence? Isso, inteligência viva. É, isso, É verdade. né? A Amy falou da inteligência viva também. Que daí são os robôs conversando entre eles e a gente tem pouco acesso ou nenhum, né? Ou enfim. Sim. Mas isso vai acontecer, porém também não é para ser desesperador que o mundo vai acabar, né? Não. Mas a gente vai conviver muito com muitos robôs, muitos humanoides. Olha, isso São os pra mim, robôs com órgãos humanos e você viu vice-versa. isso? Olha, isso daí me marcou, viu? Eu fui numa palestra com o Dr. Alisson brasileiro Eu também até. fui na. Então, Puxa, foi maravilhosa. maravilhosa. Eles estão desenvolvendo cérebro em laboratório. Os Os organoides, né? organoides, E até, né, por isso os humanoides, porque vão ter, Sim. às vezes, né, algum órgão que foi desenvolvido em laboratório, mas que seja Sim. colocado na nossa... Eu achei no humano. fascinante aquele Maravilhoso, ele ciborgue. fez pra saúde. Lógico que tem gente que Sim. vai usar pro mal, né? Sim. Como Tudo vai ter. Tudo vai ter, não tem como. E aí também é da essência humana que tem a opção entre o bem e o mal, né? E aí cada um Ele é escolhe. maravilhoso. Maravilhoso. E é brasileiro, né? O Brasileiro. Alisson Motre. E eu fiquei super impactado depois da palestra dele, porque primeiro para aplicação na ciência, saúde, né? Tanta coisa que pode ser feita com Sim. aquilo, como esse estudo, né, através daquelas células tronco super poderosas que criam os organoides, aquele ciborguezinho que ele mostrou que aprendeu a andar a partir das células, né, do tecido cerebral, para mim foi fascinante. Gente, imagina, então tem esse estudo, vou estar explicando um pouquinho para quem está em casa, que a partir desses organoides criados em laboratórios, eles colocaram num robô e o robô aprendeu a andar. Exato. Então, né, tipo, E eles o aprendizado de laboratório sendo... Ou seja, significa que a partir daquela rede neural, que eles criaram isso com uma rede neural, né? E ele aprendeu a andar. E eles estão fazendo agora, juntando os organoides com o tecido da retina também. Você viu? também. Ele falou que ele está aprendendo a enxergar, né? Isso é fascinante, mas do ponto de vista da possibilidade do amanhã, porque hoje a gente está o mundo cresceu bastante a partir da capacidade do silício. Então a gente vê os superprocessadores, né? E aí a Nvidia, né, super valorizada, com cada vez mais chips super nanochips, e agora, assim, com essa capacidade aí vem a processamento quântico, que também vai ser um outro patamar de processamento. Aí é velocidade do pensamento, do pensamento, é outra lógica ali, desafiando as leis da física mesmo. Você viu, né? até desafiando as leis da física, teve um cientista que conseguiu congelar a luz? Então, quer dizer, coisas assim que a gente, né? E tá aí. Exato. E quando a gente fala dos organoides, abre também um caminho de pesquisa de como vai ser um computador com capacidade de processamento orgânica. Por quê? Porque hoje o nosso cérebro ele gasta 25 watts para processamento. E diferente dos processadores, que são os computadores, que é da ordem de megawatts, se for somar toda a capacidade, ainda mais a inteligência artificial. Sim. Eu vi um dado, Mel, só fechando esse tópico, contribuindo aqui, que hoje a gente antes jogava pesquisa no Google. Sim. Né? O ChatGPT e todos os LLMs, né, os Large Language Models, né, eles estão virando mecanismo de busca. Só que qual que é a grande questão que a gente não tem consciência, porque é longe mesmo da gente quanto usuário. Sim. Uma busca no Google, ela consome 10 vezes menos energia do que uma busca no LLM. E quando a gente fala no mundo de aquecimento global, num mundo que a consciência energética, ela não é do nosso dia a dia, imagina então, cada busca que a gente joga no ChatGPT, ela consome 10 vezes mais energia. 10 vezes mais energia significa que superaqueceu 10 mais os servidores para processar. Porque a computação da nuvem não está na nuvem. Ela está em algum lugar, no super servidor, processando isso tudo. Então, se a gente não... Então, assim, né, tem a parte da tecnologia, já saúde, meio ambiente. É esse ciclo
que a gente tem que tomar cuidado, tomar né? cuidado. Lógico que não pode deixar de evoluir, porém tem que ter essa Consciência. consciência, Exatamente. exatamente. Só que isso não vai impedir a gente de jogar no chat GPT. Não Não. é mais jogar no Não, Google. vai Joga, aumentar. vai aumentar. Então a gente tem que repensar. Então a computação quântica, né? E essa do usar um tecido orgânico para pensar numa rede neural de um computador de amanhã, talvez seja uma solução. É meio scary, né? É meio Não, parece sim, assustador, né? mas é o que está acontecendo, gente. Parece aliás, a gente estamos vivendo numa época de como é que fala? De ficção científica Na prática, na né? prática. Que É. como a gente tem ido para South by Southwest, a gente acaba sabendo dessas coisas um pouco ahead, um pouco na frente, e antes das pessoas, né, que não estão lá, Sim. enfim, ou que não buscam esse tipo de conhecimento. Mas é É scary, isso. Mas como me ele falou, chocou. Me mas chocou. a gente fica assim, né? É, fica. É. O próprio Será que tá brincando de Deus ou não? Porque tá criando um organoide? existem limiares ali de ética É, e questões que têm que é. ser debatidas, né? Sim, E nesse sim. mundo meio doido, a gente fica, né, nessa angústia, É. nessa dúvida, né? Será que vamos debater tudo que tem que É ser que não tem debatido? como parar. Não tem Não como tem parar. volta. A Não Amy tem falou, volta. o futuro vai acontecer apesar de você, É. né? É. Então a gente tem que aprender a tirar as pedras do sapato e ir seguindo, né? E Isso. construindo esse futuro e protagonizando esse futuro, porque não é algo passivo. Eu, pelo Não. menos, não acredito nisso, né? É nós que estamos nesse mundo de inovação, tecnologia, a gente tem esse protagonismo de co-criar esse mundo que a gente merece. E até a parte de cocriação, né? Eu acredito muito nisso na parte de manifestação, nessa parte de abundância que você também fala bastante. E você acha que é isso também? Acho que vem para complementar. Nós somos co-criadores do universo, co-criadores da nossa realidade. Sem dúvida, meu, até arrepio. Sem dúvida, é sobre isso, porque nós somos seres únicos e irrepetíveis. A Mel só tem a Mel, o Marco só tem o Marco, né? Não existe ninguém igual a ninguém. E isso é um projeto muito maior, né? Uhum. E, portanto, se a gente não entrega a nossa entrega, o mundo fica incompleto. Cada um tem uma entrega, Sim. né? Cada um tem a sua. Porém, a gente, às vezes, por uma questão de algum trauma, ou alguma questão mais crítica da nossa vida, a gente se anula da nossa entrega, né? E aí, ainda bem que existe saúde emocional, ainda bem que existe várias coisas para nos ajudar enquanto seres humanos, né? Que somos falhos por natureza, Sim, imperfeitos, sim. né? Buscamos a perfeição, porém cheios de imperfeições. Exato. E isso tem a ver com esse protagonismo. Como que a gente, como que eu, como você, como cada um, traz essa entrega única para que o mundo seja mais completo. E é sobre isso. Eu acredito exatamente nisso. E é pro bem. O que que é o bem? É a prosperidade, é a abundância, né? É o É o amor. amor. E exato, a gente, através disso, faz um mundo melhor, tenta, né, lutar É contra isso. o mal, porque o mal também existe, Sim, né? se Então, existe o bem ou o mal, é o exato, equilíbrio, é né? o Yin e equilíbrio. Yang. Exato, a gente tem que ir, né, movendo para cada vez mais trazer essa questão de prosperidade para o mundo, né? Mas é isso, mas é que você falou, é bem bacana. Acho que se a gente fizer com amor e falar com amor, não tem erro, Não tem erro. né? Vai O que é ser, vai certo, ser ele pra, vai tem. ser pra Eu abundância. brinco, né, que durante a minha vivência na aviação, que é uma, uma área de negócio super regulamentada, que existe um requinte de compliance e ética envolvido ali, né? Eu aprendi muito. Mas aí quando eu paro e fecho o olho e falo assim, gente, mas isso não é só seguir a essência do que é certo? Aham. Só que às vezes o óbvio precisa Sim, tem que estar tá escrito, escrito. né? Porque o que é Às vezes óbvio. é óbvio pra mim, mas não é óbvio pra você, né? Exato. Mas se você pega a essência, é o que é certo, né? É. Você não vai roubar, Não não vai vai fazer passar mal o pra outra coleguinha pessoa. para trás, né? Por quê? Porque não vai. Uma hora a vida ela é implacável. Ela te cobra. Uhum. Então você. E é isso que eu acredito, sabe? Quando eu vou fazer uma transformação em algum projeto, mobilizar pessoas, eu sempre tento trazer para essa essência do que cada um tem dentro de si para fazer essa entrega, porque eu acho que também é um pouco da minha missão, assim, sabe? De Uhum. tirar ali e ajudar pessoas a
se mobilizar para a sua própria E se entrega. entenderem, talvez, É. o quão importantes e significantes nessa criação do futuro Porque são. porque cada um tem um pedacinho da resposta, e É. se não entrega, vai ficar incompleto. Juntos somos mais fortes, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu falo muito isso. E eu trago essa questão, né, de você somar essas diferentes perspectivas, porque isso também ajuda o mundo a ficar mais completo, né? Se A você olha. diversidade soma. Eu também sempre falo nisso e acredito muito nisso, né? Não é porque você pensa diferente de mim que você é melhor ou pior, mas não, vamos somar as nossas diferenças e construirmos algo melhor. Exato, é sobre isso, É. sobre isso. E assim, os projetos que a gente, né, que eu puxei e tal, pega o próprio carro voador, né, que eu participei lá no comecinho e tal, era uma realidade tão distante do que a gente vive hoje, né? E Então você tem na Embraer carro voador. Isso, a Embraer, o primeiro projeto que foi acelerado na Embraer X foi o que ficou mais famoso, né? Que foi o projeto do carro voador, Que legal, e né? você participou, Eu que bacana. participei lá no E hoje já comecinho. temos carros Você voadores. viu lá no SX voando, Não da vi, Lyft, né? é. Não foi da Embraer, mas voou, Mas já né? tá lá, é. Então, é uma realidade que bate na nossa porta. E a gente tem que saber entender quais são esses problemas que a gente está resolvendo por uma ótica mais ampla de mundo, né? Para que resolver o problema da mobilidade aérea urbana, para resolver o problema da descarbonização no mundo, então tem que ser elétrico, né? Então, tudo isso foram imperativos por olhar o mundo com um olhar mais plural, né? Então, esse é um dos exemplos, né? Lindo, É. que lindo. Então, tem um momento aqui no Mel Talk em que eu peço pro meu guest, meu convidado, se olhar no espelho e mandar uma mensagem para você, para o universo, para o futuro. Eu vou pegar o espelho para você mandar essa mensagem. Ai, que demais! Marco do futuro. Eu espero que o nosso projeto de prosperidade tenha se tornado uma realidade e que a gente tenha conseguido impactar a vida de muitas pessoas e de muitos negócios para criar um mundo muito melhor para as nossas gerações futuras. Então é isso, Marco. Gostaria de agradecer a tua presença no Mel Talk. Espero que vocês que estão nos vendo ou nos ouvindo tenham pego os insights aqui da nossa conversa sobre futuro, sobre valores, sobre ciência, sobre realidade. Futuro é hoje. E a gente quem faz, né, Marco? Exatamente. A gente é super protagonista, tem que ser, né? Então, eu que te agradeço, Mel. Seu projeto lindo, que está impactando tantas pessoas aí com diversos temas. Vai de culinária, a experiência, a tecnologia. Adoro essa mistura. E obrigado pelo convite, pelo carinho de sempre, minha amiga. É isso. Tamo junto. Gratidão a vocês mais uma vez por estarem aqui com a gente. Muito obrigado, pessoal. Obrigada.